Suzane, bom dia a todos. A Polícia Rodoviária Federal em Sergipe faz um balanço da operação do Carnaval, sem registro de mortes nas rodovias e também com 6 acidentes registrados, mas sem gravidade. Daqui a pouco a gente traz todos os números desse balanço, Suzane. Certo, Rafael. E mais, músicos sergipanos ligados ao forró pedem ajuda ao Ministério Público de Sergipe para discutir a valorização e inclusão dos artistas locais em festas públicas em Sergipe. Os detalhes com a repórter Ana Fontes. Ana, bom dia. Bom dia, Suzane, bom dia a todos, E justamente os músicos pediram, essa pauta junto ao Ministério Público Estadual, para traçar essa pauta de reivindicações em relação à participação em eventos e à valorização desses artistas. Nesse momento acontece essa reunião aqui no Ministério Público Estadual e daqui a pouco a gente traz mais informações em relação ao que está sendo tratado nessa audiência e reunião de hoje. Suzane. Ana, é a partir de agora, no SE1. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quinta-feira o balanço da Operação Carnaval. O trabalho fez parte da última etapa da Operação Rodovida, iniciada em dezembro do ano passado. O repórter Rafael Carvalho está ao vivo na sede da PRF e tem outras informações. Rafael. Suzane, a Operação Rodovida segue até no domingo, agora foi concluída a Operação Carnaval, foram 6 dias de operação e o balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal é positivo porque não houve registro de mortes aqui no estado, nas rodovias federais, assim como foi no Carnaval do ano passado. Em 2025 foram 5 acidentes e agora 6 acidentes, ficou no mesmo patamar e acidente sem gravidade. Eu vou conversar com o inspetor Luciano Salvador, assessor de comunicação aqui da PRF Sergipe, primeiramente sobre esse balanço, traz esses números semelhantes ao do ano passado. Qual a avaliação da PRF? Boa tarde, Suzane. A avaliação da PRF é que houve um cenário de estabilidade, satisfatório, porque não houve registro de mortes aqui nas rodovias federais do estado de Sergipe, apenas uma ocorrência que foi no estado da Bahia, atendida pela equipe da PRF, mas ainda assim foram verificadas algumas infrações que são indesejadas, apesar de toda a campanha da PRF, mas que foi fiscalizada com muita intensidade nesses 6 dias de Operação Carnaval. Uma morte foi registrada em Esplanada, ou seja, na Bahia, isso porque os registros ficam aqui com a PRF de Sergipe, vocês fazem essa fiscalização também na divisa? Isso, também existem alguns trechos da Bahia que a PRF do estado de Sergipe também cobre e a equipe de perícia da PRF em Sergipe foi acionada para atuar no local. Segundo os dados, 1.800 veículos foram fiscalizados, não é isso? Dessas fiscalizações, aí tem as abordagens nos postos, também em pontos estratégicos das rodovias e entre outras autuações, outras fiscalizações? Isso, é um esforço muito grande nesse período da Operação Carnaval, mais de 1.800 veículos fiscalizados, mais de 2.300 pessoas fiscalizadas, e justamente nessas fiscalizações é que é possível que os agentes percebam algumas irregularidades, tanto do veículo quanto dos abordados, justamente para verificar se está tudo ok no veículo e se os abordados não têm algum tipo de pendência com a justiça. Número de autuações, de infrações, mais de 1.250 infrações, a maior parte por excesso de velocidade? Isso, é o mais comumente registrado em todo o Brasil e aqui no estado de Sergipe também, das cerca de 1.200 infrações registradas no período, as infrações por excesso de velocidade ainda encabeçam o ranking, mas outras circunstâncias também preocupam a PRF, como por exemplo 85 infrações por conta do não uso do cinto de segurança, seja pelo motorista ou pelos ocupantes do veículo, e também outras 26 por crianças que não estavam na cadeirinha. Sobre excesso de velocidade, inclusive a gente tem as imagens, a produção só me confirma, o flagrante, o momento em que um condutor passa na BR-101 e é autuado. O máximo de velocidade que é permitido ali para a via. A PRF faz esse alerta porque existe um maior risco do motorista perder o controle e, no caso de uma colisão, o impacto por conta da velocidade é maior. E as consequências também são maiores. No caso, pode acontecer um ferido grave ou até uma pessoa morta. Quando se fala em ultrapassagem indevida, que é uma infração que causa muito mortes nas rodovias, foram quantas? Bom, as ultrapassagens indevidas foram cerca de 50,
elas ocorrem com maior frequência na BR-235, aquele trecho até Itabaiana, que é um trecho que exige muito cuidado, porque tem poucos pontos de ultrapassagem. Então, o motorista ali tem que ser paciente. Muitas vezes ele não é, acaba fazendo a ultrapassagem em local que não é permitido, local proibido, e aí os policiais que estão lá nesses pontos estratégicos fazem a infração. Lei seca, quantas fiscalizações, abordagens e quantas autuações? Bom, o período do carnaval é um período de festa, todo mundo sabe, e a PRF teve uma fiscalização muito forte no quesito de enfrentar essa combinação que é proibida de álcool e direção. Foram mais de 1.500 testes realizados. Nesses 6 dias de operação, além dos testes, né, que foram realizados com um etilômetro, 23 pessoas se recusaram a fazer o teste, mas nem por isso acabam escapando da infração. Elas foram autuadas e agora vão sofrer todas as penalidades decorrentes dessas infrações. O balanço traz também que houve cumprimento de mandado de prisão, de que forma? Bom, a PRF faz um trabalho forte, né, na fiscalização das rodovias. A gente falou há pouco da questão da abordagem aos veículos e das pessoas. E nessas abordagens às pessoas, motoristas ou os demais ocupantes do veículo, os policiais têm acesso a um banco de dados e é possível consultar se ali, dentre ocupantes do carro, existe alguém que tem alguma restrição judicial. Nesse período, 2 mandados de prisão foram cumpridos de natureza civil, porque os agentes identificaram que um motorista ou um ocupante, de fato, tinha pendência com a justiça. No momento, ele é detido, encaminhado à Polícia Judiciária e aí, então, volta, de fato, a ficar à disposição da justiça. O balanço da Operação Carnaval, a Operação Rodovida, que foi iniciada em dezembro, segue até domingo, ou seja, não encerra já agora no Carnaval, né? Ainda tem o próximo fim de semana? Isso. A Operação Rodovida é uma força-tarefa muito grande, é uma operação integrada, com diversos órgãos de segurança voltados para o trânsito, que começou em dezembro do ano passado e segue até o próximo domingo, dia 22. Na próxima segunda-feira, dia 23, já passo para avisar, haverá o encerramento nacional da Operação Rodovida, que vai acontecer aqui no estado, aqui em Aracaju, quando a PRF vai mostrar para toda a sociedade, para vocês da imprensa, todos os números, um balanço completo da operação que começou no ano passado e segue até o próximo domingo. E concluindo, só reforçando que é um balanço positivo, quando a gente traz esse dado depois de um fim de semana prolongado, que não houve morte, já é o grande motivo de se comemorar, diferentemente de outros estados que registraram mortes, né? A gente viu nos telejornais, nas matérias, infelizmente, outros tiveram, inclusive, aumento no número de mortes. Bom, a PRF trabalha com a premissa de que os sinistros de trânsito e as mortes são evitáveis e sempre que tem um período que não há nada muito grave, de fato, é motivo, toda vida salva, preservada, é motivo para comemoração. E os dados, tanto da Operação Carnaval quanto da Operação Rodovida, servem para balizar, reorientar as atividades da PRF que vão ser feitas ainda ao longo de 2026. E é isso, a gente fica na torcida que os muitos feriados prolongados que virão durante este ano sejam assim. E por isso que a gente sempre, antes de um feriadão como esse, a gente vem aqui à PRF, vai à Polícia Rodoviária Estadual também, reforçar os cuidados, a prevenção. Quem se atenta às orientações geralmente se dá bem na estrada, evita acidentes, evita, no mínimo, transtorno ali na estrada. Isso. A PRF traz os números, mas esses são números conjuntos, né, que são conseguidos graças à atividade não só da PRF, como também de outros órgãos de trânsito, que têm um esforço imenso, principalmente nesses feriados prolongados, onde as pessoas buscam se deslocar através das rodovias. Mas é fundamental aqui reforçar um ponto. Os índices de sinistralidade dependem fundamentalmente da postura do motorista. Ele é a principal engrenagem, ele é a principal engrenagem desse sistema. Quando ele deixa de adotar essas condutas que são perigosas, quando ele toma todos os cuidados atinentes ao veículo, à própria segurança dele e das outras pessoas, certamente os índices caem. Então, assim, sempre que tem um aumento ou um decréscimo, é preciso também atribuir essa responsabilidade aos motoristas. Nesse caso, como foi um feriado necessariamente tranquilo, é também possível jogar essa responsabilidade, esse mérito também aos motoristas e a todas as pessoas que compõem o trânsito. Pois é, inclusive na semana passada a gente trouxe um levantamento feito pela CNT, a Confederação Nacional do Transporte, sobre isso, né? Esse levantamento de dados e do comportamento do condutor, e a principal causa dos acidentes, né, graves, justamente a imprudência do condutor. Se ele não for imprudente ali, ele já evita ali tragédias, acidentes. Essa é a realidade. Muito obrigado ao inspetor Luciano Salvador, assessor de comunicação aqui da PRF. Suzane.
A gente precisa realmente contar, né, com respeito às regras do trânsito, justamente para evitar os acidentes. Que bom. Rafael, muito obrigada pelas informações. Mais uma vez, agradecer ao Luciano Salvador, assessor da comunicação da PRF. Muito obrigada. Músicos sergipanos foram até o Ministério Público do Estado para pedir apoio e cobrar mais valorização e participação nos eventos realizados aqui em Sergipe. O movimento ganhou força após o cancelamento de shows durante o Rasgadinho. Isso gerou revolta entre os artistas e acendeu o alerta sobre a falta de espaço dos músicos locais na programação cultural do Estado. Ana Fontes acompanha um pouco essa história, tem outras informações para a gente. Ana. Isso, Suzane. Boa tarde mais uma vez para quem passa a nos acompanhar a partir de agora. Com certeza é o grupo de artistas aqui, músicos, né, buscando justamente essa valorização e veio pedir o apoio do Ministério Público Estadual em relação a isso. A gente conversa a partir de agora com o representante da associação, secretário, melhor dizendo, da Associação dos Forrozeiros. Ele também é representante do Conselho da Ordem de Músicos, né, o Chico Rodrigues, para trazer essas informações em relação a esse pedido feito pela associação, para que o Ministério Público pudesse sentar com vocês para ver uma melhor forma dessa questão da valorização. É isso? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, o Dr. Rômulo ele foi muito receptivo, nos recebeu e também nos explicou que houve um imbróglio com relação a essa tentativa de reunião da associação. Na verdade, o Sindicato dos Músicos já tinha se adiantado e tinha protocolado uma reunião com o Dr. Rômulo para trazer uma demanda, certamente, que só eles mesmos podem esclarecer. E nós, aproveitando esse gancho, através do nosso presidente Jair do Acordeon, também protocolamos uma reunião. Veja, houve uma confusão e aí se juntou todo mundo na sala quando se tratava de assuntos distintos. Então, o Dr. Rômulo foi muito agradável, educado e pediu que, no momento oportuno, nós façamos uma nova reunião, desta vez tratando de assuntos relacionados às reivindicações da Associação de Forrozeiro para a valorização da cultura local. E justamente vocês trouxeram aqui, eu estou vendo, né, essa pauta com vários pontos em relação a essa valorização. O que vocês pretendem passar para o promotor em relação a essa questão da valorização? Então, nós queremos que as prefeituras do município, seguindo o exemplo até do governo do estado, abra editais para a contratação de artistas, né? É um dos pontos. Outro é a valorização do artista. Nós temos artistas aqui, por exemplo, que há 15 anos atrás ele fazia um show por 25 mil e hoje esse artista faz um show por 12, por 15 mil. Enquanto que a inflação acaba tirando o poder aquisitivo desse valor e o artista não é valorizado. Nós precisamos que não só o governo do estado, mas as prefeituras se atentem a isso, porque enquanto são emendas, já que é um ponto hoje crucial essas emendas. Enquanto são emendas, são recursos públicos destinados a artistas de fora, nós precisamos de um olhar para a nossa cultura. Não só apenas por uma questão financeira, mas também como manutenção e preservação dessa cultura nordestina e, por que não dizer, do forró sergipano e de outras culturas, a exemplo de Laranjeiras, São Cristóvão e tantas outras, né? Cidades que fazem culturas e que às vezes não é tão valorizado como deveria. Que esse foi um dos pontos, inclusive Suzane tocou agora, em relação a esses cancelamentos, né, como aconteceu no Rasgadinho, cancelamento de shows. É preciso que se tenha uma melhor programação para garantir esse acesso também de vocês e de forma segura, né? Veja, todo artista, eles sempre se inspiram em outro artista que está lá na frente. Então, a criança, por exemplo, que resolve tocar um violão, uma guitarra, uma sanfona, uma zabumba, há uma inspiração em outros artistas. E nós estamos vendo que nós estamos sendo substituídos por mídias, né? Você monta um artista e vende aquele artista, mesmo sem aquele artista nunca ter ido numa escola de música. E isso é uma coisa absurda, sem falar que nós temos aqui um sanfoneiro com mais de 50, 60 anos de atuação de música, 68 anos, e que encontra dificuldades para ter acesso a esses editais, até porque a internet hoje faz a separação entre um artista que já tem mais de 60 anos com essa juventude que está aí fazendo mídia, plataformas. Então, isso a gente tem que tentar buscar uma solução, claro, da melhor forma, junto com o governo do estado e também com as prefeituras do interior.
Aqui também com a gente, obrigado Chico Jailson do Acordeon, ele que é presidente, né, da Associação dos Forrozeiros. Vocês também notam, acompanham esse dia a dia, né, de todos os forrozeiros e músicos de um modo geral nessa situação aqui no estado? Exatamente, gente. E vocês notem que a situação do forrozeiro está sempre piorando a cada ano. O São João agora está totalmente descaracterizado com a rocha, piseiro, axé. E nós fizemos essa reação, montamos um documento, estamos procurando também o governador do estado, a prefeita de Aracaju, outras autoridades. Estamos tentando marcar já com o presidente da FUNCAP, né? Encontramos ele aqui, por sinal. Ele nos recebeu muito bem e vamos conversar. Por quê? O forrozeiro precisa estar inserido nos espaços sergipano, pelo menos. E isso não está acontecendo, está se fechando. Então, hoje, essa cultura de massa, como o nosso secretário explicou, é quem está dominando tudo, esquecendo-se que a cultura, quem carrega nas costas somos nós. E, no fim, carregamos a cultura no geral e quem ganha dinheiro é os que vêm de fora, é os cantores famosos. Tudo bem, ninguém está empatando que traga, né? Nada contra, mas vamos inserir, gente, os forrozeiros, principalmente os municípios. Lembrar que cada município tem seu forrozeiro, gente. Não só o forró, mas vamos, no geral, estamos falando do forrozeiro, nós somos uma associação, lutando pela nossa classe. Mas ele é aquele Lagarto. Tem que, o exemplo, a prefeitura de Lagarto, olha, Walter Nogueira, eu sou de Propriar, bom, enfim. Então, gente, a nossa luta é uma luta difícil, mas se a gente cruzar os braços, pior fica. Está aqui o documento e a gente protocolou aqui no Ministério Público e terá essa reunião, talvez semana que vem, para a gente tratar de trazer, trazer nossas reivindicações, propostas, ideias, para que isso seja inserido e que o Ministério passe a cobrar dos órgãos que nos insiram nas programações daqui para frente. E com certeza sempre, né, Chico, o Ministério Público está de olho nessas programações, nesses eventos, é uma porta que acolhe vocês nesse momento que está tão próximo aí já o São João daqui a pouco, né, a gente acabou o Carnaval, já está pensando no São João, e que vocês querem que, pelo menos até lá, isso esteja realmente protocolado, né, alguma ajuda, algum caminho para que vocês possam ser mais valorizados. Né? Sim, o Ministério Público ele trabalha sobre denúncia, né? É necessário que se faça a provocação do Ministério Público quando há algo de errado. Mas também ele pode intermediar, né? Fazer uma espécie de intercâmbio, vamos dizer, entre o artista forrozeiro, digamos assim, e os diversos órgãos da cultura, não só do governo do estado, não só da prefeitura de Aracaju, mas sim também dos municípios. E lembrando que o governo do estado e a prefeitura de Aracaju ainda são quem mais contrata os artistas sergipanos, porque nós conhecemos cidades que eles não acolhem nem o próprio artista local. E a gente viu aí programações montadas também, né, como se falou, com atrações de Sergipe, né? Veja só, e uma coisa que está na moda agora, que são as emendas impositivas, eu não sei como é que se trata essa questão de emenda, mas o que eu tenho a dizer é que você pega R$1 milhão e coloca na mão de um artista que nem Sergipe mora. É você pegar o dinheiro do estado, que pode ser investido no estado, e jogar para outro estado totalmente diferente de Sergipe. Quer dizer, você pegou o dinheiro que era daqui, que podia circular aqui, que podia fazer como, a exemplo do Balançaeu, montar uma estrutura maravilhosa, Walter Nogueira, Jailson do Acordeão e tantos outros que fazem parte da cultura. Montar uma estrutura para apresentar o que há de melhor dentro do nosso estado, mas não, esse dinheiro é canalizado, é escoado para outro estado. Eu não sei o que é que tem de bom em outros estados que Sergipe não tem. Ou seja, é preciso arrumar a casa para oferecer essa casa para quem vem de fora, né? Mais ou menos por aí, viu, Suzane? Então é isso, a luta, né, dos músicos forrozeiros que estão aguardando aí esse apoio do Ministério Público para que possa fazer aí esse intercâmbio, como disse o Chico aqui, né, em relação a esses prefeitos, também o governo, que já faz um pouco, mas eles querem essa valorização de fato. Suzane, é com você. Essa é uma boa discussão, né, entre os músicos, e a gente lembra que o São João já está aí batendo a porta, né? Esse período de contratações dos músicos já começou em muitas prefeituras. Vamos torcer para que todo mundo tenha um equilíbrio. Muito obrigada pelas informações, Ana. Agradecer também a participação dos músicos. Muito obrigada, bom trabalho.
Agora, 12 horas e 6 minutos, vamos a outras ocorrências. Quem traz o boletim de ocorrências, Leonardo Barreto. Léo, boa tarde. Boa tarde para você, Suzane. Boa tarde para você que nos acompanha. Pois é, vamos trazer agora as atualizações. Hoje pela manhã o dia começou com trânsito complicado na SE 270, ali no município, entre o município de Lagarto e o município de Salgado. 2 pessoas ficaram feridas nesse acidente. A SE 270 é uma importante ligação entre o estado de Sergipe e o estado da Bahia, né, através ali de Paripiranga, para quem segue aí no sentido Salgado, Lagarto, Simão Dias. O trânsito por lá ficou travado por alguns minutos, até que as equipes do Batalhão de Rádio Patrulha, de Batalhão de Polícia Rodoviária de Trânsito, o BPRV, fizeram então a remoção aí das 2 motocicletas. Um homem de 60 anos ficou ferido e uma mulher de 54. Os 2 foram trazidos pelo SAMU aqui para o Hospital de Urgências de Sergipe. A gente ainda não tem atualização sobre o estado de saúde deles, eu digo detalhes, mas a informação da Secretaria de Saúde é que os 2 estão estáveis, mas os procedimentos que foram adotados, essas informações ainda não foram passadas. A gente torce aqui pela recuperação deles. Com certeza. Agora, Suzane, eu trago uma informação sobre insegurança, viu? Nem mesmo um templo religioso está livre da ação de criminosos. A Polícia Civil está investigando uma ação criminosa que aconteceu na terça-feira na paróquia São Pio X, aqui no bairro 18 do Forte, aqui na zona norte da capital. A gente traz para vocês agora imagens dessa ação. A polícia, inclusive, pede a sua colaboração. Qualquer informação a respeito do paradeiro deste homem pode ser passado para a polícia pelo Disque Denúncia, através do 181, o número está aparecendo aí na sua tela. De acordo com a igreja, este homem passava pela calçada, viu os portões abertos, porque o padre estava atendendo a comunidade, uma atividade comum ali diariamente. De repente, esse homem entra e furta, então, um notebook. Né? O material é usado pela igreja para diversas atividades administrativas e este mesmo homem, de acordo com a igreja, já teria praticado furtos em outra igreja também na zona norte da capital. Entra e sai tranquilamente ali, né? Enfim. Entra e sai tranquilamente, levando então o notebook. A Polícia Civil informou que está debruçada aí nas investigações deste caso, né? A delegacia responsável pela área aí é a 3ª Delegacia Metropolitana, que fica na Avenida Visconde de Maracaju. O delegado responsável já esteve na igreja, inclusive já está com essas imagens aí que vocês estão acompanhando. E agora você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, pode colaborar com o trabalho da polícia ligando para o Disque Denúncia através do 181. A gente vai seguir acompanhando. E olha, Suzane, agora eu trago informação a respeito de um crime registrado no município de São Cristóvão, aqui na Grande Aracaju. Nas últimas horas, um homem foi vítima de tentativa de homicídio no bairro Marcelo Deda, em São Cristóvão. A vítima, né, esse rapaz, contou que sua companheira havia o agredido fisicamente com uma faca, resultando em lesões. Ainda enquanto a equipe policial conversava com a vítima, a agressora jogava objetos em direção ao marido, mesmo com a polícia lá presente. A polícia precisou imobilizar a mulher, que foi desarmada, né? Os policiais tiraram então a faca das mãos dela e todos os envolvidos foram conduzidos para uma unidade de saúde e em seguida para a delegacia. O caso vai ser investigado agora pela Polícia Civil. E no bairro Santa Maria, um homem foi preso suspeito de ameaçar e agredir fisicamente a própria mãe. A equipe policial esteve no local e localizou o suspeito e a vítima ainda dentro da residência. A mãe confirmou as agressões. Segundo ela, o filho a ameaçava com um facão e dava sucessivos socos nela. O homem foi algemado e conduzido até o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, o DAGV. E olha, a Polícia Civil investiga um caso de lesão corporal contra uma mulher ocorrido na Praia da Caueira, no município de Itaporanga da Ajuda.
De acordo com o relato da vítima, a agressão teria ocorrido após um desentendimento entre o casal. Ela disse que foi atingida com socos e tapas dentro de um veículo e que conseguiu sair e pedir ajuda a populares, que a acompanharam até a unidade plantonista para a formalização da ocorrência. O caso está sob apuração da Delegacia Municipal de Itaporanga da Ajuda e as medidas legais cabíveis estão sendo adotadas, incluindo a análise de eventual pedido de medida protetiva de urgência. O suspeito das agressões é o vereador Fernando Moura, do município de Lagarto. Ele ficou de nos enviar uma nota e acabou de mandar essa nota aqui para a gente. Eu vou, inclusive, ler um trechinho aqui para vocês. O vereador disse que o caso foi solucionado e que está em diálogo com a parte, né, no caso, a companheira dele e também com os envolvidos nessa situação. A gente, é claro, vai seguir acompanhando. O vereador ainda pede cautela na abordagem do caso, né? A gente trouxe aqui, então, a versão da mulher que foi agredida e que está relatado nos autos aí, no caso, no boletim de ocorrência, né, da Polícia Civil, e agora também a resposta, então, do vereador, né, que disse que está tratando do caso com todo o cuidado necessário e agora, é claro, ele vai responder na justiça por esses casos aí, por esses atos, e a justiça é que vai avaliar se de fato o vereador é culpado ou não dessas ações aí da qual ele foi acusado pela companheira. E é a justiça que vai dizer se o caso já está solucionado, né? Exatamente. A gente, é claro, vai seguir acompanhando. Suzane, agora 12 horas e 12 minutos, carnaval já acabou, né, minha gente? Mas a gente ainda tem aí alguns impactos da festa, é uma festa muito grande, são muitos dias e tem impacto no trânsito ainda. A gente vai lá para fora agora para ver como é que está o trânsito na Avenida Pedro Calazans, aí na região ali do cruzamento com a rua Buquim, ali nas proximidades da Praça da Bandeira. Trânsito bem intenso por lá, esse é um ponto aqui da capital muito movimentado, tem escolas, clínicas, né, diversos estabelecimentos comerciais. E aí agora vocês acompanham ao vivo, através da câmera da SMTT, imagens da desmontagem do palco. Né? O rasgadinho aconteceu aí nessa localidade, a gente acompanhou aqui, cobriu para você, né, a festa, para que você acompanhasse de casa, né? Muita gente que não foi à festa conseguiu acompanhar de casa aqui através da tela da TV Sergipe. E agora a orientação para você é que se pode, evite passar por essa região, porque ainda tem transtorno por lá, né? Até a completa desmontagem dessa estrutura aí, que a gente espera que seja hoje, né? Para que realmente o trânsito nessa região aí volte ao normal a partir de amanhã ou até mesmo hoje no fim da tarde. A vida está voltando ao normal, né, Suzane, agora depois desse carnaval. O trânsito também. Não deixou de estar. Para alguns não mudou, verdade. Não mudou absolutamente nada. Muito obrigada, Léo. Daqui a pouquinho você retorna, tá bom? Tá bom, até já. O período de carnaval foi de muito trabalho para os profissionais que atuam no Hospital de Urgências de Sergipe. Só na pediatria do Hospital de Urgência foram atendidas 54 crianças no período de carnaval, entre vítimas de afogamentos e ferimentos em geral. A informação da superintendência é que houve um reforço de profissionais de saúde, tanto de médicos como enfermeiros, nas alas vermelha e verde do hospital, para atender os casos de urgências e cirurgias. A nossa preocupação foi conseguir esvaziar esses setores o mais rápido possível, né, dando o atendimento que os pacientes necessitam, encaminhando-os para casa, para que a gente consiga receber mais pacientes e não deixar os pacientes sem o atendimento necessário. Ao todo, nesse período de carnaval, foram atendidas 956 pessoas, um aumento de 3% com relação ao carnaval do ano passado. Acidentes de trânsito estão entre as principais ocorrências. O médico coordenador do pronto-socorro disse que esse período de carnaval foi intenso para os profissionais de saúde. Foram atendidas vítimas de infarte, acidentes vasculares cerebrais e principalmente vítimas de acidentes de trânsito. Muitos acidentes registrados, um aumento de cerca de 19% em comparado ao ano passado. A maioria acidentes automobilísticos envolvendo motos, né? Que também corrobora com as estatísticas, né? E a grande maioria dos acidentados, traumatismos cranianos, fraturas expostas, né? E as cirurgias abdominais, tivemos ferimentos por arma de fogo, ferimento por arma branca,
dentre outros, né? O superintendente do USE ressaltou que a maioria dos acidentes de trânsito envolvendo motociclistas são de pacientes na faixa etária dos 20 aos 30 anos de idade. Alguns desses jovens devem ficar pelo menos 6 meses sem trabalhar para se recuperarem das sequelas dos acidentes e fez um alerta a outros motociclistas. Que venha visitar as vítimas dos acidentes de motocicleta, né? Ver jovens paraplégicos, tetraplégicos, sem mexer um lado do corpo, né? Com traumas cranianos graves, traumas de face que são irreversíveis, para entender que isso não é uma brincadeira, né? Que a vida não é um videogame. Então, a gente só tem uma vida e essa vida precisa ser preservada. Não cometer o suicídio de andar de moto, sem capacete, alcoolizado ou de carro sem cinto de segurança também. A seguir, a gente fala sobre o julgamento dos acusados pela morte de empresário há quase 3 anos. Você vai ver também as reclamações das comunidades no quadro Chama o SE1 que Resolve. Agora, 12h17, o SE1 volta já. Manhã de quinta-feira de muita expectativa com o julgamento do assassinato do empresário José Romildo, morto há quase 3 anos, em frente a um estabelecimento comercial na zona sul da capital sergipana. Saudade mesmo, que ele era tudo para mim. Ele era meus braços, minhas pernas. Tiraram ele de mim, arrancaram ele de mim. Por quê? Por nada. Ele não tinha feito nada. O desabafo é de Dona Sônia, mãe do empresário José Romildo dos Santos Filho. 3 anos depois da perda, a dor é amparada pela fé. A tua palavra também diz, entrega a mim que a justiça é minha, eu retribuirei. Nesta quinta-feira, familiares marcaram presença no Fórum Gumercindo Bessa para acompanhar o júri popular. Na camisa, a foto de Romildo e nos cartazes, pedidos de justiça. A gente está aqui na qualidade de assistente do Ministério Público para buscar a condenação. Obviamente que a gente vai ter que trabalhar toda essa instrução oitiva de todas as testemunhas, demonstrar claramente as provas, porque foi uma investigação exaustiva da Polícia Civil. Obviamente que as pessoas que foram acusadas, elas não facilitaram a investigação, então até na própria execução do crime estava encapuzado, limparam o veículo que foi achado, teve um trabalho da inteligência da Polícia Civil que teve quebra de sigilo telemático, houve escuta telefônica. Então foi um trabalho muito difícil, mas bem conduzido pela Polícia Civil. Então o que a assistência da acusação vai fazer é elencar todas essas provas junto com a instrução e demonstrar claramente para os jurados que eles não têm que ter nenhum tipo de dúvida para condenar e trazer justiça para essa família. Por volta das 9 da manhã, 3 réus foram levados à sala de custódia. Cristiano Rafael, Giovana Carolina e Danilo Oliveira Ribeiro, que chegou com o rosto descoberto. Também aparece como réu a mãe de Danilo, Márcia Nascimento Oliveira, que está na condicional e teria escondido a arma usada no crime. Familiares dos suspeitos também acompanharam o júri popular que acontece de portas fechadas e deverá seguir até amanhã. Nesse primeiro dia a gente tem a previsão de que seja feita somente a instrução, ou seja, somente a colheita dos depoimentos, tanto das testemunhas quanto o interrogatório dos réus. Foi reservado um outro dia, né, na data de amanhã, para que aí sejam os debates, que aí basicamente a acusação vai ter 2h30 para falar, 2h30 para a defesa falar e depois mais 1h30 para cada, caso eles queiram fazer uso desse tempo. Então só de debates aí a gente tem 8 horas de debate entre as partes. Por isso que a Justiça reservou aí 2 dias para esse julgamento. A defesa não quis gravar entrevista. O crime aconteceu no dia 13 de março de 2023. Romildo foi morto por 5 disparos de uma arma de fogo em frente à loja que era sócio. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. A vítima tinha 33 anos e começava a empreender na área de manutenção e acessórios para celular. A loja funcionava na Avenida Gasoduto, no bairro São Conrado, zona sul da capital. Foi uma execução, né? Ele foi executado. Porque foram, além do tiro que foi dado no braço para imobilizá-lo, entendemos dessa forma, ao cair, de forma muito de perto, eles dispararam na viseira do telefone, demonstrando um certo ódio diante dos disparos. E isso nós falamos diante de toda a experiência, diante dos laudos, e foi denotado cada vez mais que é uma pessoa que deu 4 disparos de formas
bem inteirada, né, e bem próximo, ela tem intenção, veementemente, de executá-lo. A gente volta agora com a repórter Ana Fontes, que já está no Fórum Gomecindo Bessa e atualiza as informações sobre o julgamento do caso do homem, né? Que foi morto, esse empresário morto em 2023, Ana. Isso, Suzane, nós estamos aqui na parte externa do Gomecindo Bessa, justamente porque o júri popular ele foi suspenso no meio da manhã e nem sequer as testemunhas começaram a ser ouvidas. Havia aí essa expectativa para 2 dias, né, de júri, pelo menos. Então esse júri ele foi suspenso e a gente conversa a partir de agora com uma das advogadas, assistência de acusação, a Priscila Mendes, ela que está aqui do nosso lado e vai trazer para a gente o que foi que provocou essa suspensão no júri popular previsto para começar hoje, né, e que não chegou nem a ouvir essas testemunhas. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Suzane. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, hoje esperávamos que fosse um dia repleto de oitivas de testemunha de assistência de acusação, da defesa, de até mesmo interrogatório dos réus, mas fomos interrompidos, né? Inicialmente, isso é uma questão, deixar muito bem claro que isso é uma questão técnica e processual que pode acontecer no plenário do júri, onde a defesa pode trazer argumentos antes do início da sessão, bem como a acusação, o Ministério Público pode trazer argumentos que ele entenda como por direito naquele momento. E a defesa trouxe alguns argumentos e houve o abandonamento do plenário diante de circunstâncias alheias à defesa de 2 das partes dos réus. E por conta disso não teve condições de dar continuidade, porque não se faz um júri sem a presença da figura do advogado, que é alguém indispensável nesse sentido. Então o Ministério teve o pedido da remarcação, teve esse pedido, foi analisado, apreciado pelo próprio Ministério Público, pelo magistrado, mas para dar continuidade, houve o sorteio dos jurados, mas o processo em si, ele não houve os debates, ele não houve a inquirição, ele não houve as perguntas às testemunhas, porque nesse momento a parte da defesa trouxe alguns argumentos e dentre esses argumentos que eles acharam válido tecnicamente, seria sair do plenário. No caso, são os advogados dos acusados, é isso? Não de todos, né? Foram 2 dos advogados que entenderam que naquele momento era necessário a saída. E nós, enquanto assistentes de acusação e advogados, né, junto ao Ministério Público, claro, sempre o Ministério Público à frente dessa circunstância, nos manifestamos contrariamente, sim, pela continuidade, mas o magistrado entendeu que não teria como, porque se a figura do advogado não estava, não tinha como dar condição de continuidade a este júri. O júri, ele não foi ainda remarcado, não teve data prevista, até mesmo porque o próprio magistrado precisa oficiar agora a defensoria para estar presente, porque porventura em outra circunstância haja a mesma situação, tem a defensoria para estar ali e o júri assim dar continuidade, não precisa haver a remarcação por esse motivo necessariamente. Doutora Priscila, além das testemunhas que seriam ouvidas, também estavam presentes os 4 réus, ou só apenas 3? Não, todos estavam presentes, sim, todos estavam presentes. As testemunhas também estavam presentes, todos se fizeram presentes para a sessão e ela só não aconteceu justamente por essa circunstância. Então, o processo em si, a parte técnica, nós não podemos explorar por tratar de um processo em segredo de justiça, mas o que nós podemos trazer é o que a sociedade já vê, o público já vê, os vídeos que já foram mostrados, e nós estamos aqui para representar a voz da família da vítima e respeitar o rito processual para que ocorra de fato conforme traz o Código de Processo Penal. Como a senhora disse, é algo que pode acontecer dentro do tribunal, né, do júri, mas que frustrou um pouco a família, que veio aqui, relembrou o fato e vai voltar, né, para aqui de novo, para esse júri. Isso, exatamente, porque a família ela acaba criando uma expectativa, né? O senso do pedido de justiça, como foi feito a todo tempo, então eles revivem a circunstância, cada ato do judiciário, que é necessário para um desfecho final. Mas isso mexe muito, comove muito, e foi a primeira vez, inclusive, que a mãe da vítima se manifestou ao público, né? Trouxe as suas dores e anseios, os familiares em si trouxeram, porque até o presente momento, até mesmo nós, advogados, não havíamos nos manifestado, exceto nenhuma remarcação que houve de audiência, tanto o advogado assistente de acusação quanto da defesa se manifestou que a audiência havia sido cancelada anteriormente.
Ou seja, doutora Priscila, nesse caso, em uma nova data, vai acontecer tudo, mais uma vez, sorteio de júri, tudo de novo. Exatamente, todo o rito vai ser feito mais uma vez. Eles mantêm-se presos até a segunda ordem e acreditamos que logo em breve trará essa data por se tratar de pessoas que estão presas. Então o julgamento ele necessita de uma rapidez por conta disso. A reportagem trouxe justamente isso, que apenas uma ela está solta, né? Exatamente, dos 4 acusados, apenas uma está com medidas cautelares e em liberdade. A expectativa de vocês é que ainda aconteça, pelo menos nesse primeiro semestre? Sim, nós esperamos por isso, até mesmo pela família e por todo o rito, porque foi um processo muito complexo, já se vai 3 anos, fará dia 13 de março. Então, um processo bastante complexo, nós demandamos tempos e nos debruçamos para poder trazer aqui, né, cada detalhe. Então, acreditamos e esperamos que seja o mais breve possível para que isso, de fato, finde e nós chegamos a um desfecho final. A gente agradece a doutora Priscila, também os outros advogados que estão aqui, que fazem parte dessa assistência, né, Suzane, da acusação. E a gente segue acompanhando para saber quando vai ser remarcado esse júri, né, como a Priscila falou, importante para que se dê uma resposta a essa família que aguarda em relação à justiça, né, que seja feita, né, dentro do que eles esperam. Suzane. A gente, claro, continua acompanhando justamente na expectativa, né, de uma nova data que será remarcada. Muito obrigada, Ana, mais uma vez. Agradecer a doutora Priscila e os demais advogados aí. Muito obrigada. Vamos agora ao quadro Chama o SE1 que Resolve. Os moradores da rua São Francisco, no bairro São Conrado, aqui na capital, reclamam de um vazamento de esgoto que se espalhou pela via e tem afetado a vida de quem mora ao entorno. Mais uma vez, a rua São Francisco, no bairro São Conrado, se encontra assim. Várias vezes eles vêm, desentope superficialmente, com 2, 3 dias, volta a entupir de novo. Isso aqui eles têm que, pelo jeito, fazer uma nova tubulação que não está suportando os esgotos. Aí fica assim, transbordando. A situação que a gente vive. Pagamos esgoto e água. Paga esgoto não, né? Porque o esgoto é na porta. Situação. Também em Aracaju, no conjunto Cleonaldo Araújo, no bairro Porto Dantas, um outro vazamento preocupa a comunidade. Esse esgoto de fezes não é da agora que isso está aqui nos incomodando. A gente liga para Engar, o caminhão veio 1h30 da manhã ontem, tirou a água, voltou tudo de novo, porque a gente disse que aqui os canos, a encanação é velha, está destruída e eles não querem trocar em Engar. O esgoto caro e assim, olha, todo ano essas vergonha. Essa vergonha da Engar, era 10, agora é Engar. Tá vendo? Tanto dinheiro que eles ganham, a gente paga o dinheiro do esgoto para ter benefício. Qual é o benefício? Aqui, ó. Tá vendo quanto tá cedendo o assalto, ó? A tribulação tá podre, debaixo da terra, ó. Podre. A moradora tem razão de estar na bronca, né? A Iguá Sergipe informou para a nossa equipe que equipes operacionais já foram direcionadas para a rua São Francisco, localizada no bairro São Conrado, mostramos há pouco esse problema, e também aí para a rua A, no bairro Porto Dantas, a fim de solucionar os vazamentos de esgoto identificados. A rua Tambaqui, no loteamento Abraão Crispim, no bairro Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro, está há mais de uma semana na escuridão. Segundo o telespectador, a situação piorou após as chuvas que caíram no último domingo na região. Segundo ele, os moradores estão com medo de assaltantes se aproveitarem da situação e furtarem objetos de quem transita na rua. A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro informou que uma equipe técnica será encaminhada ao local ainda hoje para avaliar a situação e definir as providências necessárias. Vamos de esporte agora, os destaques do Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Gustavo, boa tarde. Oi, Suzane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no SE1. Bom, ontem tivemos a volta do América de Propriá, depois de 18 anos, a disputar a Copa do Brasil. O jogo foi aqui na Arena Batistão contra o time do Tirol, lá do Ceará. A gente tem os gols para mostrar para vocês. O primeiro foi do Wallace Obina, né, batendo falta, aí o goleirão foi catar a bola e acabou mandando para dentro do gol. Esse foi 1-0 para o América. O América dominou boa parte da partida. O time do Tirol não conseguia atacar o time sergipano. Mas aí no finalzinho do jogo,
já aos 46 do segundo tempo. Esse aí é outra chance aí que o América vai ter. Aos 46 do segundo tempo, Suzane, quase não, né? O América vai sofrer o gol de empate. Esse gol aí foi um gol do América, mas foi anulado. O América vai sofrer o gol de empate e um jogo que foi marcado por muita polêmica da arbitragem, né? Eles aí anularam esse gol aí do América marcando impedimento até duvidoso, digamos assim. E no Globo Esporte a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa partida e sobre as polêmicas de arbitragem. Fato é que o América de Propriá, infelizmente, está eliminado dessa fase da Copa do Brasil, né? Caiu, deixou de ganhar aí R$830 mil. Aí você vai ver o gol do time do Tirol, a bola ficando ali na pequena área, o zagueiro Ítalo do Tirol já encostado na trave. Esse gol aí gerou muita reclamação. Inclusive, a Federação Sergipana de Futebol entrou com um ofício junto à CBF reclamando bastante desse lance. Enfim, muitas polêmicas, mas de fato, o América de Propriá, infelizmente, eliminado. A gente vai trazer a história desse jogo daqui a pouquinho, logo depois do SE1. Convido você a ficar com a gente para acompanhar o Globo Esporte. Suzane. Ficamos aqui na expectativa, também na espera, né, Gustavo? Muito obrigada, ótima tarde para você. Agora tem mais uma pausa para o intervalo. Na volta vamos falar sobre as mudanças no trânsito da Avenida Beira-Mar, na zona sul da capital. 12h33, é rápido, a gente volta já já. O SE1 já está de volta e agora a gente tem um recado para motoristas e motociclistas. A partir de hoje tem nova mudança no trânsito da Avenida Beira-Mar, na zona sul da capital. Essa alteração é por causa das obras do Complexo Viário Maria do Carmo. Quem tem as informações é o repórter Rafael Carvalho, direto aí desse trecho na Avenida Beira-Mar, né, Rafael? Suzane, já está valendo a alteração, como a gente observa aqui, foram colocados cones para organizar o trânsito, se afunila logo depois da Embrapa, aqui na Avenida Beira-Mar, sentido praias. E a gente observa que nesse horário já tem um aumento de fluxo, é comum ter, né, a partir do meio-dia, e a gente já vê aqui o trânsito lento por causa desse afunilamento, né? Nesse trecho onde estamos agora, fica só em uma faixa, por alguns metros até mais adiante. Depois volta a ter lá na frente, em frente aos condomínios, duas faixas, e lá a pessoa tem a opção de seguir à direita pela Avenida Tancredo Neves ou seguir sentido praias, sentido bairro Atalaia. Aqui é uma situação que a gente traz o alerta porque requer muito cuidado, muita atenção, né? Teremos aí o período do segundo período de pico do dia, que é no fim da tarde para o início da noite. E é um horário que a Avenida Beira-Mar costuma ter grande movimentação, alerta que a gente traz com a SMTT, o agente Diego. Justamente essa é a preocupação do horário de pico, né? O ideal é evitar, para quem puder evitar, buscar alternativa. Boa tarde, Suzane, boa tarde, Rafael, mais uma vez, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, por conta do avanço da obra aqui do Complexo Viário Maria do Carmo Alves, a SMTT necessitou realizar essas intervenções, né? Avançou, na verdade, com essas intervenções. A partir de hoje, todo esse trânsito, né, que segue com destino à região das praias, ele será estreitado aqui muito próximo à Embrapa, né, em faixa única. Lembrando que a partir do dia 2, o sentido contrário aqui onde nós estamos também passará por essa alteração, que funcionará também em faixa única. Então é importante que todo condutor esteja atento, como você bem trouxe aqui, Rafael. É importante que o ponto antes de sair de casa a gente sempre reforça da antecipação, né, do planejamento, para que, claro, ele tenha aí, dentro do seu planejamento as rotas alternativas. Lembrando que a Tancredo Neves, né, não sofrerá qualquer interferência, então estará funcionando normalmente. É a primeira etapa de uma sequência de alterações no trânsito aqui, justamente por causa do andamento da obra do viaduto sobre a Avenida Beira-Mar. Vai ligar a Avenida Tancredo Neves, né? O viaduto vai passar sobre a Beira-Mar e vai conectar ao bairro Coroa do Meio. Justamente a obra está em andamento, né? Precisa dessas alterações. Aqui, toda essa região, né? O viaduto compreende um raio aí com alças, retornos
e uma estrutura que abrange uma ampla área, por isso que a gente observa que tem obras até aqui nesse trecho já em frente à Embrapa. Será uma sequência de intervenções em canteiros, em calçadas. Aqui dentro do Mangue já houve várias intervenções justamente para esse complexo viário aqui na Avenida Beira-Mar. Vamos ouvir o que diz o secretário da Infraestrutura, Luiz Roberto. A execução da obra do Complexo Maria do Carmo Alves chegou no momento que nós precisaremos ampliar a largura do canteiro de obras entre o manguezal e aqueles edifícios da Beira-Mar, bem como ampliar a extensão do local de realização da obra para que nós possamos concluir até maio de 2026 o viaduto de 180 metros ali da Avenida Beira-Mar. Com isso, os condutores terão que utilizar apenas 2 pistas de rolamento, uma no sentido praia-centro, outra centro-praia. Mas quem vem no sentido praia-centro, mais na frente, já chegando no Parque da Cimenteira, ele pode retornar, vai ser aberto ali no canteiro essa possibilidade de você retorna, obrigatoriamente você retorna para a pista lá com 3 pistas de rolamento. Já do lado contrário, aí no fluxo centro-Atalaia, você tem que vir no afunilamento, ou entra na Tancredo Neves, ou segue para pegar a ponte Juscelino Kubitschek e seguir adiante. Já quem vai pegar a Tancredo Neves, nós estamos vendo aí o recapeamento e mais uma parte dentro da própria obra, você entra e pega a esquerda por baixo já do viaduto. A gente sabe que isso é um transtorno para os condutores, mas a gente pensa nos benefícios que virão futuramente naquela região, com toda a mobilidade, todos os acessos, ciclovias e a ponte estaiada. Pois é, inevitável não ter transtornos por aqui, como a gente observa. Trânsito bem lento, os carros vão passando aos poucos e vão esperando ali os demais que estão no afunilamento para chegar a sua vez. É uma faixa só, a avenida tem 3, chega aqui a alguns metros, fica somente uma faixa e muita gente, claro, está sendo pega de surpresa. Primeiro dia hoje, claro que a gente já trouxe informação mais cedo no Bom Dia Sergipe, alguns acabam se passando, esquecendo, outros têm mesmo que pegar essa via, não tem muita alternativa, mas talvez o melhor no horário de pico, Diego, seja buscar alternativas? Exatamente, a gente sempre reforça das rotas alternativas. A Avenida Delmiro Gouveia, que dá acesso ali à ponte do Rio Mar, como muitos conhecem, a José Carlos Silva, que é a antiga Heráclito Hollenberg, e claro, lembrando que a Tancredo Neves está funcionando sem qualquer interferência. Então é importante que todo condutor, antes de sair de casa, faça o seu planejamento, a gente chama de planejamento de rotina, para que você não acabe se atrasando no seu compromisso e, consequentemente, não venha se aborrecer com o congestionamento do trânsito. Hoje em dia, os aplicativos com GPS ajudam muito nisso. Importante a pessoa olhar ali como estão as rotas, talvez uma rota mais distante tenha mais fluidez e valha mais a pena. Exatamente, e vale muito a pena fazer todo o acompanhamento do trânsito aqui da nossa capital. A gente reforça que essa é uma alteração que ela vai se estender aí por alguns dias até o avanço da próxima etapa, que está prevista ali para maio. E logo mais, dia 2, agora, próximo mês, o outro sentido também, o sentido para os veículos que transitam em direção à região central, também vai funcionar em faixa simples, em faixa única. Portanto, todo planejamento ele é válido. Pois é, primeira etapa, depois vem a outra no próximo dia 2 de março, que já é no sentido contrário, aí a gente vai trazer mais informações mais para frente, como vai ser essa intervenção no trânsito por causa da obra, mas no momento o foco é esse aqui, no sentido praias, a situação é essa, O trânsito lento aqui e justamente a melhor opção é buscar uma alternativa no horário de pico, Um horário mais tranquilo, talvez valha a pena passar por aqui, viu, Suzane?
A gente fica agora procurando qual é o horário mais tranquilo, né? O trânsito cada vez mais intenso também aqui na nossa região. É óbvio que os motoristas devem redobrar a atenção aí, de preferência evitar esse trecho, né? Já a partir de hoje. Rafael, muito obrigada pelas informações. Mais uma vez, agradecer aí a participação do agente de trânsito, Diego Souza. Muito obrigada. Na próxima terça-feira, 24 de fevereiro, é a última terça do mês e nós vamos exibir mais uma edição do quadro Desaparecidos. A nossa equipe estará no setor de artesanato do Mercado Thales Ferraz, no centro de Aracaju, a partir das 11h30, para ouvir os relatos de quem está à procura de alguém que desapareceu. Leve um cartaz com informações sobre a pessoa que você procura e também um número de telefone de contato. Agora, 12h43, vamos aqui voltar com Leonardo Barreto com outras informações desse momento, Léo. Suzane, acabo agora de receber informação a respeito de uma apreensão grande de drogas aqui na região da Grande Aracaju. Foi na região do Complexo Taiçoca, no município de Nossa Senhora do Socorro. O batalhão de rádio patrulha apreendeu cerca de 71 quilos de maconha. De acordo com a polícia, uma guarnição estava fazendo patrulhamento ali na região quando a guarnição foi acionada por moradores da região e informaram que viram um carro descarregando diversos sacos com essa droga. Quando os policiais chegaram, encontraram um homem com as características que foram denunciadas e um outro indivíduo também foi localizado. Este, de acordo com a polícia, chegou a atirar contra os policiais, mas conseguiu fugir por uma área de mata. Todo o material foi apreendido e levado para a delegacia pela RP, né, o Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha. Além da droga, esse material que vocês estão acompanhando aí nessa imagem, de acordo com a polícia, todo esse material aí é utilizado nesse trabalho do tráfico de drogas, né, de fracionamento da droga. Portanto, uma apreensão volumosa agora nesta manhã de quinta-feira em Nossa Senhora do Socorro. Ao longo do dia, a RP deve divulgar mais informações sobre esse trabalho aí que foi feito por lá. A situação deixou os moradores, inclusive, assustados, amedrontados por conta dos disparos, né, que foram efetuados ali, mas felizmente ninguém se feriu e a polícia ainda está aí acompanhando este caso. A gente, é claro, atualiza as informações para vocês ao longo do dia, assim que forem passadas mais informações. E agora, Suzane, há pouco a gente falou um pouco, né, ainda dos efeitos do carnaval e hoje a polícia, tanto civil quanto militar, está aí divulgando algumas informações sobre esse trabalho feito durante os dias de carnaval. De acordo com a coordenadora das delegacias da capital, a delegada Rosana Freitas, as ocorrências mais comuns são aquelas que já são registradas todos os anos: embriaguez ao volante, importunação sexual e desacato. O que mais chamou a atenção foram os 2 casos mais violentos registrados em Pirambu, no litoral norte do estado. Todos esses casos, graças à atuação em conjunto das forças de segurança, tiveram uma resposta rápida e eficaz da polícia. Além disso, nós tivemos o registro de 2 ocorrências de maior gravidade na cidade de Pirambu, uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado, fatos que estão em apuração desde o momento da sua ocorrência, com a atuação da Polícia Civil da localidade, que estava escalada para a localidade, bem como de policiais civis que estavam em sobreaviso para o acompanhamento dessas ocorrências. E, em razão desse trabalho rápido, nós estamos já com um dos casos elucidados, a tentativa de homicídio já elucidada, com representações judiciais feitas, inclusive, durante o período carnavalesco, e o segundo caso em apuração, já com várias pessoas ouvidas e a investigação em andamento. Então, a gente faz uma avaliação positiva, entendendo que, diante da grandiosidade do evento, da quantidade de público, da quantidade de festas difusas em todo o estado, nós saímos, né, com esse trabalho aí, tanto da Polícia Civil como das demais forças, voltados para promover
a segurança e a qualidade do serviço que vem sendo prestado através da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe. E sobre esses 2 casos registrados no município de Pirambu, a gente tem atualização sobre um deles. Após a divulgação das imagens dos suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio por lá, o principal suspeito do crime se entregou à polícia. O coordenador de Polícia Civil do Interior, Fábio Pereira, falou sobre o caso. Houve um trabalho contínuo para a coleta das imagens, né, identificação dos suspeitos. Isso possibilitou que a delegada do município de Pirambu pleiteasse a prisão preventiva do suspeito de ter efetuado disparo. Essa prisão foi de pronto deferida pelo Poder Judiciário. As equipes iniciaram as diligências, tanto policiais da Polícia Militar, da Coordenadoria do Interior, da Delegacia de Pirambu. Foram cumpridas algumas buscas, né, e o indivíduo resolveu, agora pela manhã, se apresentar à polícia. A polícia, desde então, estava em busca contínua, né, à procura dele para efetuar o cumprimento desses mandados, e por conta disso ele acabou se apresentando agora de manhã para prestar depoimento aqui na Coordenadoria do Interior. A gente ainda está colhendo alguns detalhes, está confrontando esses depoimentos, né, para saber se algum deles chegou a passar a arma para o indivíduo que efetuou o disparo, né. O vídeo mostra bem que quem efetuou o disparo, a execução do crime, mas há uma circunstância, as circunstâncias e a dinâmica do crime a gente vai apurar agora no decorrer do inquérito policial. A princípio, uma discussão de festa, né, envolvendo a namorada do executor, mas todos esses detalhes a gente vai confrontar agora no inquérito policial, né. A delegada Brenda Albuquerque, que é a presidente do inquérito, ela vai confrontar essas informações para que o indiciamento seja realizado e encaminhado ao Poder Judiciário. Um trabalho muito eficaz, né, feito aí pela Polícia Civil, que agora já prendeu um suspeito de envolvimento nessa tentativa de homicídio registrada durante o Carnaval no município de Pirambu. A gente acompanhou ali, né, o balanço, Suzane, mostrando esse trabalho integrado das forças de segurança para trazer resultado à população. A gente vem acompanhando desde quando aconteceu, né, ao longo da semana. Agora, Suzane, há pouco eu trouxe informações a respeito de uma invasão à paróquia São Pio X, aqui na zona norte de Aracaju. Agora vejam só essas imagens de uma invasão a uma padaria ali na Avenida Rafael de Aguiar, no bairro Pereira Lobo, aqui na capital. Só esta semana, agora durante o Carnaval, a padaria foi invadida 2 vezes. Esse homem que aparece aí nas imagens levou uma caixa grande com diversos maços de cigarro e num outro dia voltou e levou uma grande televisão. Inclusive, o registro do furto da TV, vocês acompanham aí. O prejuízo estimado pela proprietária da padaria é avaliado aí em cerca de R$15 mil. Ela reclama, traz para a gente aqui essa reclamação da insegurança ali na região. Nós, inclusive, vamos entrar em contato com a Polícia Militar para saber o que é que pode ser feito ali na região para solucionar essa situação aí. Pelo menos reforçar o policiamento nessa região. Isso mesmo. Né? E você que tiver qualquer informação sobre este homem, pode ligar para o Disque Denúncia através do 181. E olha, Suzane, 12 horas e 51 minutos, tem alerta de chuva aqui para Aracaju, viu? A Defesa Civil da capital emitiu um alerta de chuvas para hoje. A gente já tem imagens aqui do tempo lá fora. Bastante nublado. Tá bem fechado o tempo aí. Esse alerta é válido até a meia-noite de hoje. O volume esperado é de até 50 milímetros. Também há previsão de ventos intensos com rajadas que podem chegar a 60 quilômetros por hora. Isso aqui na capital. Mas também tem previsão de chuva para toda a faixa leste do estado, mais precisamente nos municípios de Capela, Japaratuba e ainda na região agreste. Nos municípios de Itabaiana, Malhador, Campo do Brito e também podem ser registradas chuvas, trovoadas, descargas elétricas em Itaporanga da Ajuda. Então se proteja e em qualquer necessidade acione a Defesa Civil através do 199 ou através do 193. Muito bem.
Essas são as atualizações agora das últimas horas. Se protejam, viu, minha gente, que vem muita chuva por aí. E de preferência também registrem a chuva, principalmente no interior, e manda pra gente que a gente traz aqui. Com o celular assim deitado pra gente. Na horizontal. Muito obrigada, Léo. Ótima tarde para você. Ótima tarde. Daqui a pouco tem o Jornal Hoje. Roberto Kovalik traz agora os destaques para você. Olá, a gente vai se encontrar daqui a pouco no Jornal Hoje e você vai ver os desdobramentos da prisão do ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles do Reino Unido. A polícia apura se ele teria repassado informações sigilosas do governo britânico para Jeffrey Epstein, que comandava um escândalo internacional de pedofilia. É a primeira vez na história moderna que um membro da família real enfrenta uma acusação dessa gravidade. Atenção se você está se preparando para um concurso público. O ano eleitoral vai mudar um pouco as regras. Mais de 230 mil vagas devem ser abertas em órgãos estaduais, municipais e federais. Mas há algumas restrições. Atenção, hein? E o que fazer para conservar os alimentos desse calorão? Uma reportagem vai mostrar o que você precisa fazer para evitar desperdício e cuidar da saúde da sua família neste verão. E aí vai uma dica, escolha frutas mais verdes ou congele. No calor, aumenta o perigo de intoxicação alimentar. A Polícia Federal desarticula uma quadrilha de garimpo ilegal que agia no Brasil e na Venezuela. A polícia diz que o grupo usava notas fiscais falsas e empresas de fachada para legalizar cassiterita e esconder a origem do dinheiro. Foram cumpridos 35 mandados em 6 estados e bloqueados cerca de 400 milhões de reais. A cassiterita é usada como matéria-prima para a indústria e tem grande valor comercial. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Hora de conferir os pedidos de ajuda no quadro Bicho Solto. Gente, o Bicho Solto de hoje começa com o apelo da família tutora dessa calopsita fujona. Doris fugiu da casa onde mora no conjunto Médici 1, no bairro Luzia. Quem souber onde ela está, pode ligar para 999777434. Neguinha é essa gata linda que desapareceu no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. A tutora conta que ela é castrada, dócil e não tem costume de sair de casa. 981757587 é o contato para informar onde Neguinha está. Nina é essa felina lindona que sumiu no bairro Japãozinho, na zona norte de Aracaju. Ela é um animal de suporte emocional e está fazendo muita falta à família tutora. Você viu Nina por aí? Então ligue para 998661828 ou 996821535. Gente, essa cadelinha fofa com pelagem branca e de porte médio chama-se Milk e ela desapareceu da casa onde mora, no bairro Robalo, na zona sul da capital. 998090190 é o contato para quem souber onde ela está, ligar e informar aos tutores. Mimosa é essa gatinha fofa que sumiu de casa no bairro Coroa do Meio, na zona sul da capital. A família tutora está angustiada em busca dessa felina lindona. E se você tem notícias dela, entre em contato pelo 991466730. Quem continua desaparecido para a tristeza da família tutora é o Pintado. Esse gato lindão sumiu da casa onde mora na zona sul da capital sergipana. Você viu esse fofo por aí? Então ligue para a família tutora pelo 981253388. E hoje tem notícia boa no quadro Bicho Solto, viu? É que a cadelinha Shayla, que estava desaparecida na Barra dos Coqueiros, voltou para casa, minha gente. E com essa fofa de volta ao lar, agora já são 805 o número de pets de volta aos braços dos tutores, graças à sua ajuda aqui no quadro Bicho Solto. O SE1 fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você.
SE1. Oferecimento Ninho Forte Mais. Novo mix de vitaminas que alimenta a curiosidade do seu filho. Vergue Construtora. Confiança que constrói tudo para você viver melhor. E Planbet. Saúde para toda a vida.